O desenvolvimento do personagem de história em quadrinhos começa no século XIX. Determinados autores começam a criar personagens que caíam no gosto do público. Então, já em 1825, o professor, escritor e artista suíço Rudolf Topfer criou uma série de histórias em quadrinhos, não tinha esse nome ainda na época, mas eram histórias em quadrinhos, com personagens. Então, o Dr. Festus, o Monsieur Bievois, eram personagens criados pelo Rudolf Topfer a partir de 1825. E eles eram vendidos em folhas avulsas, cada folha continha um capítulo da história, as pessoas colecionavam. Depois, no final, o autor reunia todas as folhas e publicava em formato de livro. Então, ao longo do século XIX, surgiram vários personagens. Alguns continuaram sendo publicados depois, outros não. Na Inglaterra, por exemplo, havia um personagem chamado Alice Sloper, que era um vagabundo preguiçoso. Ele estava sempre devendo o aluguel, sempre jogando nos cavalos. Foi um personagem bastante popular no final do século XIX. Aqui no Brasil, em 1869, o Ângelo Agostini cria o Nhoquim. Depois ele vai criar um outro personagem chamado Zé Caipora, que foram publicados durante algum tempo em jornais do Rio de Janeiro. E temos no finalzinho do século XIX, nos Estados Unidos, a criação do Yellow Kid, que os americanos consideram o primeiro personagem de quadrinhos, que não é, na verdade, mas que foi um dos mais populares e que levou lá nos Estados Unidos a uma produção em massa de histórias em quadrinhos. Logo depois do Yellow Kid surgiram os Sobrinhos do Capitão, e outros personagens que são publicados até hoje. Os Sobrinhos do Capitão, as tiras são feitas até hoje, por exemplo. O Yellow Kid, ele surge como um personagem, é um menino chinês que mora nos cortiços de Nova York. Usa uma camisolona comprida, como era comum na época para as crianças, ele estava lá no meio de um cartoon, e as pessoas, os leitores, começaram a escrever cartas para o jornal pedindo mais histórias com o Menino Amarelo. Não se sabe se esse Menino Amarelo era pelo fato dele ser chinês ou pelo fato dele estar usando uma camisola amarela. E aí, então, o jornal encomendou para o Richard Felton Aldcott, o desenhista daquele cartoon, histórias com esse personagem. Esse personagem se popularizou de tal forma que logo começaram a surgir produtos usando a imagem do Yellow Kid. Então, fogareiro, roupa, com o personagem dando seu testemunhal para aquela marca daquele produto. O mesmo Aldcott, ele criou, no começo do século XX, em 1902, um personagem infantil chamado Buster Brown, aqui no Brasil chamado de Chiquinho. E esse personagem também teve muito merchandising, lata de doce, a roupa que o personagem utilizava. O sapato Buster Brown foi vendido até os anos 50. Máscara que as crianças colocavam no rosto do Buster Brown, brinquedos do Buster Brown. Então, o merchandising, que nem existia essa palavra na época, começa com os personagens de quadrinhos nos Estados Unidos. Essa intertextualidade entre história em quadrinhos e outros meios de comunicação começa logo no início do século XX. Houve um filme mudo com um personagem dos quadrinhos, um personagem chamado Rap Hooligan,
que era um vagabundo pobre, mas de coração de ouro. Então, logo no início do século XX, já se produziu uma adaptação cinematográfica de um personagem de quadrinhos. Tarzan foi um personagem que surgiu na literatura, teve filmes de cinema ainda na época do cinema mudo e depois foi para os quadrinhos. Popeye surgiu nos quadrinhos, depois foi para os desenhos animados. Então, há toda uma interação, uma intertextualidade entre história em quadrinhos e outras mídias. Recentemente, a gente está vendo as séries de TV focadas em super-heróis da Marvel e da DC, e personagens que não existiam nos quadrinhos passam a ser usados nas séries de TV e depois são incorporados aos quadrinhos. Então, há toda uma relação entre diferentes mídias, diferentes linguagens, mas que tem como ponto central a existência de um personagem. Aí nós temos a questão do autor, que vai colocar no personagem determinadas características, e, por outro lado, a maneira como o público identifica essas características e até vai mudando as características do personagem. O exemplo é o Mickey. O Walt Disney moldou a personalidade do Mickey a partir do Carlitos, do Chaplin, mas o público não queria que o Mickey fosse um ratinho travesso. O público queria que o Mickey fosse um personagem bonzinho. E aí, a partir disso, nos desenhos dos anos 30, o Mickey vai ficando bonzinho e o personagem que passou a fazer estripulias nos desenhos animados foi o Pato Donald. Com o Pato Donald, o Disney podia fazer o que ele quisesse. O Pato Donald podia ser mau, podia ser bom, podia ser o herói, podia ser atrapalhado, zangado, e ele podia aprontar para cima dos outros, os sobrinhos podiam aprontar para cima dele. Então o Pato Donald passou a ser aquilo que o Mickey deveria ter sido, mas que o público não aceitou. Depende muito do personagem. Ninguém vai mudar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha vai ser sempre o amigão da vizinhança. Então, não importa se ele está na televisão, no cinema, nos quadrinhos, ele vai ter sempre essa personalidade. Nos próprios quadrinhos, tem personagens que mudam de personalidade. Então, personagens que surgiram como vilões passam a ser bonzinhos. Então, o Magneto, por exemplo, dos X-Men, ele surgiu como vilão. Depois de um certo tempo, ele passou a liderar os X-Men, passou a ficar do lado dos X-Men. Então, há uma evolução na personalidade, ou às vezes uma necessidade narrativa, até para surpreender o leitor, para não ficar repetindo os mesmos argumentos, de alterar a personalidade. Ou às vezes acontece do personagem que era herói virar um vilão. Então é o caso da Jean Grey, dos X-Men, que quando ela passa pela fase da Fênix Negra, ela se torna vilã, ela consome planetas inteiros com todas as suas populações. Então, isso atende às necessidades dos roteiristas para mexer um pouco com as histórias. O Batman começa como um personagem sombrio, que usa até uma pistola para matar os bandidos. Depois, nos anos 40, a personalidade do Batman é mudada. Ele passa a não usar mais armas e ele passa a ter a companhia do Robin. O Robin é um garoto com uma roupa colorida que vive fazendo piada e a personalidade do Batman, então, passa a ser amenizada.
principalmente a partir dos anos 50, quando começou a censura aos quadrinhos nos Estados Unidos. O Código de Ética impedia que houvesse violência nas histórias em quadrinhos. Então as histórias do Batman passaram a ter muito mais humor do que violência. Ficaram histórias mais dinâmicas, mais coloridas, e o personagem ele enfrenta os vilões, mas sempre sorrindo. E o personagem vai estar sempre ao lado da lei. Então o Batman está sempre ao lado do prefeito, do comissário de polícia, então está do lado da ordem. Passando essa fase do Código de Ética dos ingênuos anos 50, e principalmente depois da série de TV do Batman, no finalzinho dos anos 60, que era uma série humorística, muito pop. Nos quadrinhos, o Batman volta a ter uma personalidade sombria, e as histórias passam a ser muito mais violentas, muito mais sérias. Então é a fase em que o roteirista Danny O'Neill e o desenhista Neal Adams fazem histórias muito mais realistas, e um desenho muito mais realista do Batman, de toda a cidade, dos personagens secundários. Aí a personalidade dos vilões fica muito mais violenta, e o próprio Batman passa a ser mais fechado, mais amargurado e muito mais violento. É uma fase que perdura até hoje, em que o Batman fala muito pouco, e ele se torna quase que não um vilão, mas ele persegue com tanta intensidade os seus objetivos quanto os vilões que ele combate. A relação entre personagem e fã, ela é a mola mestre da indústria do entretenimento. Então, o personagem conquistou o fã, então vai vender revista, vai vender ingresso de cinema, DVD, as pessoas vão assistir o filme na televisão. Então, essa empatia com o personagem, ela é o principal. É preciso ter personagens que ganhem significado na vida do fã. Muitas vezes o fã, ele absorve esse personagem. Ele gosta tanto do personagem que ele faz as suas próprias histórias em quadrinhos com aquele personagem. Então ele vai fazer fanzine de quadrinhos muito toscos, muito alternativos, mas ele sente satisfação de produzir uma história com o personagem que ele gosta. Principalmente nos Estados Unidos, os personagens eles são movidos por uma ética própria. O Justiceiro, por exemplo, ele só mata bandido. Então ele pode ser considerado um anti-herói, ele é violento, mas ele tem uma ética. Ele não fere essa ética, ele não vai matar inocentes. Ao contrário, ele vai até se arriscar para salvar a vida de inocentes. Então, essa ética inquebrável dos personagens, ela tem uma razão social, né? Ela faz com que o leitor que se identifica com esse personagem desenvolva também, né, os seus parâmetros para viver em sociedade. O que nós temos hoje é uma relação entre múltiplas narrativas em múltiplas telas. Então, o personagem ele está na revista de história em quadrinhos, mas está também no videogame, no cinema, na televisão.
Então, há uma soma de vários... nos toys, né, nos brinquedos. Então, há toda uma relação entre o personagem e esses múltiplos produtos que estão à venda. E alguns desses produtos acabam se complementando. Então, se a gente pegar a série Batman Arkham City, começa com um game. Aí tem a história em quadrinhos, que para você entender a história em quadrinhos, você precisa ter jogado game. E em determinados momentos da história em quadrinhos, ela te leva de volta para o game. Para você entender o que acontece com o personagem, você precisa jogar o game. Se a gente pegar, por exemplo, o Lego, que é brinquedo. Então, tem o Lego dos super-heróis. Aí fazem filmes de Lego. Lego Batman. Então, você tem ali o brinquedo que vira um filme. Um brinquedo que se apropriou de um personagem para vender e que acaba se tornando um outro produto cultural que é um filme. Essa apropriação do personagem por parte dos fãs dá em vários níveis. O fã ele pode desenhar o personagem que ele gosta para fazer uma camiseta e ele sai por aí com essa camiseta. Ou ele pode comprar uma camiseta original, pagar caro e sair com essa camiseta mostrando que ele é fã desse personagem. Mas o legal é essa apropriação. Então, nós temos pessoas que fazem fanfilmes. Fazem filmes com os personagens que gostam e fazem os filmes que gostariam de ver. Até mesmo misturando personagens diferentes. Então, um exemplo é o fanfilme Batman Dead End, em que o Batman se encontra com o Predador e com o Alien, coisa que não vai acontecer no cinema porque esses personagens pertencem a empresas diferentes. Então, ou então tem um filme Batman versus Wolverine, o que também dificilmente vai acontecer no cinema porque são personagens de editoras e de produtoras de cinema diferentes. Então, o fã ele pode se apropriar do personagem, né, da maneira como ele quiser. Ele pode usar o personagem em qualquer situação. Ele pode ter uma camiseta, ele pode fazer um pôster para colocar no quarto, ele pode fazer um grafite numa parede com o seu personagem preferido. E é uma maneira dele utilizar e mostrar a sua identificação com o personagem. A pessoa pode ser fã do Homem-Aranha sem ter lido nenhuma história do Homem-Aranha. Porque esses personagens eles são icônicos, eles estão presentes na lancheira da criança. A criança pode não ter lido nenhuma história do Homem-Aranha, pode não conhecer os vilões do Homem-Aranha, os desenhistas, os criadores do Homem-Aranha e ser fã do Homem-Aranha. Esses personagens eles fazem parte de um imaginário social muito mais amplo. Como esses personagens eles são propriedade de grandes conglomerados de mídia, a utilização deles implica infringir normas, né, de copyright. Só que é interessante também para essas grandes corporações que haja um mínimo de apropriação dos personagens. Então, quando um fã faz um filme com um personagem, ele não tem autorização, ele está fazendo o seu fanfilme porque ele gosta. Se ele não cobrar, se ele não auferir lucro com esse filme, ele não está infringindo a lei de copyright. Se eu fizer uma camiseta com um personagem que eu gosto muito, mas fizer essa camiseta para mim, não tem problema. O problema é se eu produzir em massa essa camiseta e
cobrar pela venda dessas camisetas. Aí sim eu estou infringindo as leis de copyright. Então, como há uma apropriação inevitável, eu posso fazer uma história em quadrinhos do Batman, porque eu gosto, mas se eu não publicar, ou se eu fizer um fanzine, xerocado, tal, eu não estou infringindo as leis de copyright. Eu vejo isso como uma forma de propaganda. Então, quando o tatuador está fazendo uma tatuagem de um personagem, ele está ajudando a essa imagem do personagem se projetar por aí. Então, a pessoa tatuada com um personagem de quadrinhos, ela está por aí mostrando esse personagem. Eu acho que é uma forma de divulgação do personagem. Mesmo nas revistas em quadrinhos, os estilos eles são os mais variados. Se você pensar que o Batman surgiu em 1938, ele tinha um traço que hoje a gente chamaria assim de um traço ingênuo, um traço muito caricatural, né? E ele vai ao longo do tempo, conforme os desenhistas vão sendo contratados para desenhar o personagem, ele vai se modificando. O desenho, o estilo gráfico do Batman nas revistas de quadrinhos hoje é muito diferente do mesmo personagem 20 anos atrás, muito diferente do Batman do final dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, a variação de estilos na tatuagem, eu acho que não afeta o personagem. Você bate o olho e você diz, é o Homem-Aranha, é o Batman, e não importa se é o estilo que foi usado. Aí tem a ver com a nostalgia. Então, na infância, essa pessoa gostava de assistir esses desenhos animados. Não sei se lia as histórias em quadrinhos, mas os desenhos animados estavam na TV. E é uma forma dele voltar para aquele momento da infância, ao colocar na sua pele, ou deixar ali na sua pele, um personagem daqueles desenhos. Uma boa parte dos fãs tem essa relação de nostalgia com o personagem. Então, quem faz história em quadrinhos, fanzine de quadrinhos com o personagem, é porque gosta desse personagem desde que era criança. Então, ao fazer a história em quadrinhos, ele está voltando no tempo para uma fase da vida dele. Talvez uma fase que fosse legal, ou aquilo que foi legal naquela fase da vida. Então, eu acho que tem esse lance da nostalgia. A Betty Boop, apesar dos desenhos serem dos anos 30, as meninas gostaram da imagem da Betty Boop porque tem esse tom de algo do passado. Tem esse estilo de desenho que a gente bate o olho e fala assim, desenho antigo. A Hanna-Barbera começa produzindo desenho animado para TV. Desenhos curtos, com personagens, normalmente são animais, os ursos é colmeia, então uma série de animais em situações cômicas, e tinha um estilo muito caricatural, eram desenhos muito dinâmicos, apesar do sistema da Hanna-Barbera usar os cenários sempre iguais. Então, o manda-chuva ele corre, é sempre o mesmo beco que está no fundo,
Eles usavam esse expediente para fazer muito mais rápidos os episódios, porque eram semanais, eram exibidos semanalmente na TV. E normalmente eram exibidos na parte da manhã, e no horário que as crianças não tinham aula, e podiam assistir aqueles desenhos. O estilo da Hanna-Barbera era um estilo fofinho, vamos dizer assim, que também é retrô, remete àquela época, os anos 60, 70, que o Cartoon Network se apropriou e estilizou. Então você pega as Meninas Superpoderosas, usam aquele estilo em desenhos modernos. Então há uma relação entre os desenhos mais atuais e aqueles desenhos da Hanna-Barbera. Aqueles desenhos da Hanna-Barbera inspiraram toda essa geração que assiste o Cartoon Network. Tem o mesmo estilo do corpo em forma de figura geométrica, os desenhos são bastante ingênuos. Os de hoje, eles têm um pouco de metalinguagem, porque eles já são o resultado de todo um processo que vem ao longo do tempo. Tinha até desenhos animados mostrando os personagens da Hanna-Barbera em outras situações. Mostrando, por exemplo, o Don Quixote saindo do armário e assumindo a sua homossexualidade. O Jim Lee, ele é um representante do estilo gráfico de super-heróis do final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, ele rompeu com aquele desenho realista. Jim Lee, ele foge da anatomia, foge da perspectiva, foge da proporção, e cheio de linhas. E marcou, é um estilo marcante. Para quem leu os quadrinhos da Marvel e da Image Comics nos anos 90, era o estilo que imperava. Então virou um novo cânone, né? Quando você tinha antes a Marvel tinha até um livro chamado faça personagens no estilo Marvel, né? Então as pessoas compravam aquele livro e tentavam copiar o estilo do Sal Buscema, em que tinha toda uma proporção entre o braço e o corpo, a cabeça e o corpo. O Jim Lee foi um dos que rompeu com isso e criou uma nova. Aí a pessoa fala, puxa, eu também não sei desenhar com essa proporção, você seguiu o traço do Jim Lee. O Alex Ross, ele já é um outro caso hiperrealista. Ele usa pessoas que ele contrata para servir de modelos vivos para ele desenhar. Então os personagens têm o corpo e tem cara de gente. Você olha a Mulher Maravilha do Alex Ross, não é um desenho estilizado de uma mulher, é o rosto de uma mulher. Então, esse hiperrealismo do Alex Ross, tanto que ele costuma fazer mais capas do que quadrinhos, porque quando ele faz quadrinhos ele demora muito para produzir a história. Então ele costuma fazer muito mais capas. Então, aí é o outro lado do Jim Lee, ele foi além do naturalismo, do realismo, ele foi para o hiperrealismo. E isso também se tornou icônico. Então, quem leu Marvels, Kingdom Come, são histórias que marcaram, ou conhece as capas feitas pelo Alex Ross, elas são impactantes. E as pessoas olham para aquele desenho e falam, nossa, parece uma fotografia.
existe um estilo gráfico cartunesco, em que os personagens são uma caricatura, né, ou do ser humano ou de um animal. A proporção entre cabeça e corpo não é a normal, a cabeça normalmente é maior do que o corpo. É o estilo do desenho humorístico. Então, se você pegar uma tira de jornal de humor, normalmente os personagens vão ser desenhados nesse estilo cartunesco, nariz bolinha, os olhos não têm, é só a pupila. Então, uma simplificação do traço muito perto da caricatura. Além disso, se tem o estilo realista, que é aquele estilo que mostra, o traço mostra uma pessoa desenhada, ou um animal desenhado com, né, todas as suas características, tem uma proporção do corpo com a cabeça, com os membros. O estilo realista, ele pode ter um traço fino, contornando, ou um traço mais grosso. Mas, de qualquer forma, tem uma relação indicial com o personagem retratado muito maior do que o cartunesco. E tem o estilo sujo, que é o estilo do underground, que se usa muita achura, onde há essa desproporção do personagem, do corpo do personagem. A mão pode ser imensa, o cenário pode ter manchas, né? que é o estilo próprio dos quadrinistas underground. Eu acho que os personagens, eles são fundamentais, assim, no nosso desenvolvimento como ser humano, porque a gente cresce com narrativas. Essas narrativas podem ser literárias, podem ser televisivas, quadrinísticas, cinematográficas. Então, fazem parte do nosso cotidiano, do nosso imaginário. Então, imagina uma criança crescendo no início do século XX, lendo histórias da literatura, contos e romances do Sherlock Holmes. Ela tem ali um personagem que ela imagina, um personagem que que vai se incorporar ao desenvolvimento dela. Depois vem o cinema e vão sendo criados personagens, Tarzan e etc., que vão fazendo parte do imaginário. Depois vem a TV, né? E ao longo de tudo isso, as histórias em quadrinhos. Então, as pessoas, elas têm essa presença dos personagens, né, de uma forma muito marcante na sua formação.